Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores doutores e dizer-lhes que nós estamos desde cerca das 4h30 da tarde, ou 4 da tarde, a ouvir um conjunto de contributos que nos fazem crer que, afinal, este Estatuto do Ministério Público não serve nem ao Conselho Superior do Ministério Público na parte que diz respeito aos membros não magistrados e também não serve ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, porque a avaliar pelo conjunto de propostas, todas elas relevantes e detalhadas, que aqui apresentaram, os deputados vão ter aqui um trabalho ciclópico pela frente. De qualquer forma, é para isso que cá estamos e é com grande prazer que os ouvimos a apresentar essas propostas. Curiosamente, foi pela primeira vez ouvi o Sr. João Paulo Fernandes a falar de uma questão que nunca ninguém tinha falado, que era a inclusão de um artigo sobre a agregação do movimento anual dos magistrados a exercer funções em mais de um tribunal. Eu não sei se o Sr. sabe que esta proposta surge aqui porque o Governo decidiu reabrir tribunais, ou melhor, reabrir a porta do fundo dos tribunais, sem os dotar dos respectivos magistrados. Esta que é a razão. E, portanto, nesses tribunais que, na altura, encerraram e que depois reabriu, não há um no país que tenha juiz titular. Foram sempre buscar o juiz do lado, que agora está a agregar funções também naqueles tribunais reabertos, tiveram que fazer o mesmo aqui relativamente ao Ministério Público. Dito isto, eu vou começar, e na parte que nos interessa, há muitas questões que podíamos estar aqui a discutir, não vamos ter tempo para isso. Eu vou às mais estruturantes, às mais relevantes. Eu vou começar por aquilo que os senhores doutores já sabem, porque, pelos vistos, escreveram-no e subscreveram-no, que é o seguinte: resulta de um comunicado que tornaram público. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz ainda que não quer entregar o país àqueles que beneficiaram com a corrupção ao longo de décadas. Esta é uma passagem do comunicado. E depois prossegue dizendo o seguinte: parece que a perseguição penal de quem enriqueceu, esbanjou e prejudicou o povo, o país e a democracia incomoda muitas pessoas dentro do Parlamento e fora dele. Há quem queira continuar com velhas negociatas que propiciam fortunas ilícitas sem o incómodo de quem as investigue e as apresente à Justiça. Senhores doutores, não levem a mal que seja franco convosco. Este tipo de generalizações e até de linguagem é, no nosso entender, escusado. Absolutamente escusado. Porque cria aqui um clima de crispação que não ajuda nos objetivos que todos nós queremos atingir. E os objetivos é uma consolidação e um aprimoramento do Estado de Direito em Portugal, nomeadamente com um Estatuto do Ministério Público que seja um estatuto adequado às funções que são exercidas pelo Ministério Público. Mas quero dizer-vos, senhores doutores, que quando se fala aqui do incómodo de muitas pessoas, olhem, eu sou muito franco, eu não estou minimamente incomodado com a perseguição penal do Ministério Público. Não estou. Eu não estou pessoalmente. E não conheço nenhum colega meu, ou pelo menos não me foi reportada nenhuma situação de nenhum colega meu do grupo parlamentar do PSD que esteja incomodado com isso. E posso-vos garantir de uma coisa: o presidente do partido, do PSD, também não está minimamente incomodado com isso. Até porque se há, digamos, imagem de marca que ele tem, é a de seriedade, a da integridade e, por aquilo que se conhece, nenhum tipo de registro ou de contacto com situações deste género, nomeadamente de perseguições criminais. Dito isto, o que é que nós queremos deixar absolutamente claro, sem nenhum tipo de dúvidas? O PSD não quer, de forma nenhuma, que o Ministério Público seja controlado politicamente. Não quer. Rejeita completamente essa ideia. E quem assim pensa, desculparão, pensa numa heresia sem limites.
Agora, o que o PSD também não quer é que o Ministério Público não tenha nenhum tipo de controle. Ou melhor, que se controle a si próprio, que é a pior forma de se controlar. É, se quiserem, o sistema do autogoverno. Uma coisa, senhores doutores, é a autonomia e a independência do Ministério Público. Essa é sacramental. Como aqui foi dito há pouco, é dogmática. É intocável. Intocável. Nós queremos que assim seja, a bem da democracia. E respeitamos-lo. Agora, outra coisa é o autogoverno. E este rejeita-se. Porque se a autonomia é desejável, o autogoverno é pernicioso. Completamente pernicioso. E, portanto, o Ministério Público não pode eximir-se a nenhum tipo de controle externo. Tem que o até desejar. Eu acho que só tem a ganhar com isso. A transparência é boa, mas é só para todos. Não há nenhum órgão que esteja imune à fiscalização externa. Nenhum. Nem pode haver. E por isso acho que o sindicato devia ser o primeiro a refletir nesta questão. Porque já está aberta na sociedade a suspeição, porventura, talvez por um clima de crispação recíproca que se criou, de que pode estar a haver aqui, se o Ministério Público, se o sindicato do Ministério Público acusa o poder político de querer interferir, então também é legítimo que aceite a tese de que o Ministério Público não quer ser fiscalizado e controlado pelos órgãos que, segundo a nossa Constituição, nomeadamente a Assembleia da República, devem fiscalizar a sua atuação. Eu vou acelerar, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Os senhores doutores sabem que o espírito, a tendência, melhor dito, corporativa no Conselho Superior do Ministério Público é uma evidência. Não sou eu que o digo, porque não faço parte do Conselho Superior do Ministério Público. Quem o diz é quem lá está dentro. Tivemos aqui 4 pessoas, 5 pessoas, há pouco, e nenhuma delas negou esta evidência. Alguns deles, aliás, quase todos, acho que só com exceção de um, até a acentuaram. E disseram claramente que o desequilíbrio que existe entre magistrados e não magistrados tem reflexos na apreciação disciplinar e classificativa e funciona sobre uma índole corporativa. Isto não é positivo para ninguém. Nós já sabemos que o sindicato, e respeitamos essa posição, porque ninguém aqui é dono exclusivo da verdade. Não há monopólios da verdade. E mais, não é tabu, nem pode ser tabu discutir esta questão. E o Sr. Doutor, vai-me desculpar, o facto de um dos nossos grupos parlamentares ou dos partidos que os apoiam não terem colocado esta questão nos seus programas eleitorais há 4 anos, não impede que isso se discuta e até que se decida. Sabe porquê? Sabe quem é que introduziu a necessidade de discussão disto? Foi o Governo. O próprio Governo alterou a composição do Conselho Superior do Ministério Público na proposta que faz. Alterou. Basta olharem para o Estatuto em vigor e para a proposta que está. Portanto, se o Governo alterou, legitimou os grupos parlamentares para também eles discutirem e ponderarem eventualmente uma alteração desta matéria. E já que falo nisto, compreende-se lá que na proposta que nos é apresentada haja 6 procuradores da República eleitos a assegurar a representatividade de apenas 4 procuradorias-gerais distritais. Se são 4 procuradorias-gerais distritais, têm que ser representadas por 4 procuradores-gerais distritais. E até por mais 4 procuradores da República. Agora, não se percebe é porque é que 4 são representados por 6. Acho sinceramente, por uma questão de equilíbrio de poderes, de equidade, até se podia prescindir claramente destes 2, poderiam ser nomeados, foi aqui dito
não fui eu que o disse, nós estamos apenas a recolher contributos. Não temos ideias pré-feitas, nem juízos, nem preconceitos sobre isto. Não temos. Mas foi aqui dito que era importante que as universidades, por exemplo, até já ouvi outra tese, que o Conselho de Estado, já ouvi essa tese, que o Conselho de Estado nomeasse, elegesse 2 membros de reconhecido mérito. Não há que ter medo, pode haver receios de que haja um desequilíbrio a favor dos não magistrados. Pode haver, até reconhecemos isso. Mas qual é o receio do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público relativamente a uma paridade absoluta? Que acaba por nem ser, porque geralmente o Procurador-Geral da República geralmente é magistrado. Pode não ser, mas é. Por acaso é. Por acaso é. Mas qual é, nesse caso, o receio? E depois, senhores procuradores, falam muito, não levem mal que eu vos diga isto com esta franqueza também, falam muito deste princípio que vos é muito querido e que eu compreendo bem, do paralelismo das magistraturas. Mas é só para algumas coisas. Quando vamos a falar da composição do Conselho Superior do Ministério Público, aí, calma lá, que já não queremos o paralelismo relativamente ao Conselho Superior da Magistratura. Independentemente das diferenças entre aquilo que é a magistratura judicial e a magistratura do Ministério Público. Mas a magistratura do Ministério Público não é, como eu disse há pouco, nem acéfala nem seguidista. Não vale a pena alguém defender que o poder político ou algum superior hierárquico possa emitir instruções que obrigatoriamente, deliberadamente, contrariem regras de legalidade. E, portanto, os procuradores que cumprem ordens, cumprem-nas no estrito respeito pelas regras da legalidade. E nós não podemos ter nenhum tipo de receio de que as coisas assim aconteçam. Tem alguma nota, notícia de que haja alguma interferência do poder político no Conselho Superior da Magistratura? Tem alguma? Eu não tenho nenhuma. E, portanto, também não têm que ter esse receio. Eu termino dizendo-vos que acho que podiam dar o exemplo. Sinceramente. Podiam dar o exemplo. Desprender-se um pouco dessa ideia e naquilo que é mais lapidar, que é no tal princípio do paralelismo, relativamente à composição do Conselho Superior, talvez ponderarem melhor esta vossa posição. É o que nós estamos a tentar fazer, ouvindo os vossos contributos e respeitando-os. Uma última, esta é uma questão, uma pergunta mesmo. Artigo 60. Pergunto-vos se não vos preocupa que seja, e aí talvez sim, isso é um cuidado que devem ter, o Governo a determinar o número de magistrados a colocar no DCEAP e não o Conselho Superior do Ministério Público. Por aqui me fico, Sr. Presidente. Muito obrigado.